Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Pode acender aqui não? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 34, capítulo 7, versículo 34. Amém, irmãos? Eu vou contar até 3, vamos ler todos juntos, amém? 1, 2, 3. Depois dos 2 pontos apenas, amém? 1, 2, 3. Efatá, isto é, abre-te. 1, 2, 3. Efatá, isto é, abre-te. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor da glória, nós estamos aqui nesta noite, lançando, Deus, a pedra fundamental, Deus, desses 52 dias proféticos, ó Pai. 52 dias, ó Deus querido, que muitas portas fechadas serão abertas. Deus querido, eu te peço, ó Pai, usa-me, ó Deus, nessa noite com poder, com glória, com unção, com revelação, com intrepidez, com ousadia, ó Senhor da glória, ó meu Deus, e que tudo que está fechado seja aberto, Pai, a partir de hoje, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, Senhor, amém. E amém, irmãos. Tomem vossos assentos. Eu quero pedir a atenção de todos os irmãos que estão lá fora trabalhando. Por favor, fiquem somente eles, mas mesmo assim, prestem atenção nesta palavra. Aleluia. A palavra vai nos dizer, irmãos, que mais uma vez Jesus ele se retira de Tiro e de Sidom e vai até o mar da Galileia. Mas na verdade ele quer chegar até Decápolis. E quando ele chega, depois de andar cerca de 30 quilômetros, as pessoas trazem até a presença dele um homem gago que tem dificuldades para falar. E esse homem também é surdo. E a multidão chega para Jesus e pede para Jesus impor as mãos sobre aquele homem que sofre desse problema, dessa limitação física, e certamente eles pensam que Jesus vai agir como um profeta, levantando as mãos, orando e expulsando aquela enfermidade ou profetizando cura sobre aquele homem que não escutava nada e que falava dificultosamente. E Jesus, irmãos, ele anda um território muito curto durante o seu ministério, mas por onde ele passa, sua fama é conhecida, porque por onde ele passa, situações são mudadas. Pessoas, irmãos, que têm um verdadeiro encontro com Jesus jamais são as mesmas. As pessoas que ouvem o que Jesus ensina e que provam do seu poder, jamais conseguem viver longe da sua graça, viver longe da sua presença. Porque a presença de Jesus, ela preenche todos os vazios. Mas a multidão, ela chega para Jesus e pede para Jesus agir em favor daquele homem que sofre de uma limitação. Mas pede e ainda fala que jeito que Jesus deve fazer. Olha, Senhor, coloque as mãos sobre ele, porque ele é surdo e ele é gago. E Jesus, irmãos, ele contraria aquela multidão de uma maneira muito diferente. Ele chama aquele homem surdo e gago e tira aquele homem do meio da multidão, tira aquele homem do meio das pessoas, leva aquele homem para um lugar reservado ou para um particular. E ali Jesus ele começa a fazer algumas coisas para mais diferentes. Jesus ele leva os seus dedos aos ouvidos daquele homem e cospe na língua dele. Pastor, o que é isso? Jesus está se comunicando com ele, não é? Ele está tocando os ouvidos e está dizendo: olha, se o seu problema é nos ouvidos, eu estou aqui, não é? Ele está, irmãos, aleluia, se comunicando com aquele que até aqui só conhece mímica como maneira de se comunicar. Mas Jesus ele é o verbo, Jesus ele é a
palavra. E a palavra, irmãos, ela é um meio de comunicação do ser humano, um para com o outro, não é verdade? É através da palavra que nós nos comunicamos. E a gente fala, a gente pede, a gente suplica, não é? A gente abençoa, a gente dá. A gente faz muita coisa através da comunicação, através da palavra. Quando a gente se comunica, a gente consegue fazer com que a outra pessoa entenda aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente quer realizar. Mas Jesus, quando ele se comunica, Jesus, quando ele fala, ele não simplesmente se comunica. Quando Jesus ele fala, ele age. Quando Jesus ele fala, ele faz. Quando Jesus ele fala, ele constrói. Quando Jesus ele fala, aleluias, ele começa a trazer à existência as coisas que não existem. Jesus, irmãos, ele é o verbo que se fez e que se faz carne para habitar no nosso meio, aleluias. E quando ele fala, ele não só se comunica, como ele faz acontecer. Então Jesus ele tira aquele homem debilitado do meio da multidão para fazer uma obra na vida dele, aleluias. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, aleluia, que Jesus ele quer levar você a um nível de profundidade muito grande, a uma particularidade, a uma só você e ele, tirar você do meio da multidão, porque no a sós ele quer se comunicar contigo e ele se comunica fazendo. Quem já cantou no banheiro aqui, irmão? Levante a mão, dentro do box. Dentro do box do banheiro todo mundo é cantor. O acústico é muito bom. O retorno é maravilhoso. Não é? E ali o próprio box faz a segunda voz. E a gente pensa que, ou nós pensamos que estamos no Canecão, pensamos que estamos no Maracanã cheio, e todo mundo está ouvindo a gente cantar, a gente adorar o nome do Senhor. Mas esses cantores, irmãos, que cantam sozinhos, as cantoras que cantam lavando roupa, arrumando cozinha, de repente elas pensam que ninguém está ouvindo, que ninguém está vendo, não é? Mas é esse particular em que o Senhor, ele dá primazia. É esse particular que o Senhor ele quer. No meio da multidão, irmãos, a expectativa se confunde entre adoração e show. Na igreja, aleluia, não é o lugar mais adequado para você adorar o nome do Senhor com cânticos. Na igreja não é o lugar mais adequado para você adorar o Senhor, aleluia, com louvor cantado. Sabe por quê? Porque tem muita gente para te assistir, mas no particular, irmão, aleluia, pode ter certeza que quem está te assistindo são só os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quanto mais você louva de coração, mais ele recebe, mais ele recebe. E quando ele recebe, ele age em teu favor. A multidão queria ver, e Jesus tirou ele do meio. A multidão levou aquele homem até Jesus porque as pessoas queriam ver. E o que Jesus quer fazer em nosso meio em 52 dias é só para a gente assistir. Jesus ele vai se comunicar fazendo, atuando. E aí, irmãos, ele tampa os ouvidos daquele homem, cospe na língua dele. E quando ele cospe, irmão, ele suspira. Dá um suspiro aí, irmão. Graças, dá um suspiro daquele que você dá para Israel. Dá um suspiro daquele. Suspira aí, irmão. Suspira.
Quando alguém suspira do seu lado, você sente logo o hálito dele, não é? Quando alguém suspira na sua frente, você logo sente o calor, aleluia, do hálito, do pulmão dele. Você sente, irmãos, aleluia, a temperatura que aquela pessoa que suspirou na sua frente, aleluia, está. Você sente, aleluia, o perfume que está exalando de dentro dela, aleluia, na tua narina. Se for um dia frio como esse, você sente o calor no seu rosto. E é isso que Jesus faz. Jesus libera o hálito dele sobre a vida, sobre o rosto daquele homem. E o hálito de Jesus, irmãos, ele é o mesmo, aleluia, que soprou lá no boneco sem vida no Éden. É o mesmo, aleluia, que o boneco está pronto. A imagem, aleluia, do Pai e do Filho. Mas falta nele o Espírito, falta nele o hálito, falta nele o fôlego. E Jesus vai, derrama o seu hálito sobre o boneco de barro e ele passa a ter vida. E Jesus, irmãos, agora ele não está trazendo vida, ele está avivando, ele está consertando, ele está curando. E ele está usando a mesma coisa que ele usou no Gênesis. Ele está com o seu hálito. A palavra diz que Jesus olhou para os céus e suspirou em cima daquele homem gago e surdo e disse: Efatá, aleluia, abre-te, que seja aberto agora, Efatá, aleluia, que tudo aquilo que atrapalha esse homem ouvir agora seja desfeito, tudo aquilo que atrapalha a minha igreja ouvir a minha palavra, todo impedimento, toda seta, todo dardo, todo anda, todo estrelismo, toda glória humana, ai Senhor, seja aniquilado agora e que seja aberto os portões celestiais para ouvirmos o que Deus tem para nós. Levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão, huracarabante, cantebrão, adore. Aleluia. Marcos escreve dizendo o seguinte: na mesma hora o homem começa a ouvir. Se desprende dele a prisão da língua e ele começa a falar. Quando Jesus diz, olhando nos olhos dele, Efatá, abre-te, abre-te os olhos, abre-te a boca, abre-te os ouvidos, abre-te o coração. Porque eu quero morar, porque eu quero habitar, eu não quero visitar e ir embora, eu não quero ir para o café, eu não quero ir para o almoço, eu não quero simplesmente ser lembrado na hora do jantar, na hora da refeição principal, não. Eu quero estar todo o tempo, eu quero estar todo o momento. Então abre-te o coração, porque eu quero entrar, eu quero morar, eu quero habitar, eu quero fazer residência na tua vida. E Jesus disse: olha, não conta nada para ninguém, mas a multidão que acompanha de perto, a multidão vê. E as pessoas vão sair dizendo: aleluia, tudo ele faz esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Ele é Jesus. Tudo ele faz bem, tudo ele faz muito bem. Olha para o teu irmão e diga para ele: tudo ele faz bem. Que fraqueza, irmão, nem parece. Diga com força, irmão: tudo ele faz bem. Diga para o outro agora, do outro lado: tudo ele faz bem.
Aleluia. 1, 2, 3, o que ele faz? Tudo ele faz. Amém. E a fama percorria porque as pessoas não conseguiam se conter. As pessoas saíam falando, as pessoas saíam anunciando que tudo Jesus faz bem, que tudo ele opera bem, que tudo que ele faz é maravilhoso, tremendo. E aí, irmãos, eu ia estudando esse texto e eu busquei, irmãos, no hebraico, o Efatá. Descobri que aqui nesse texto está no aramaico, mas que tem os mesmos sentidos. O sentido de se abrir o que está fechado. E eu disse, eu fui orando ao Senhor e buscando a Deus. E falei, Senhor, então isso não é uma chave. Efatá não é uma chave. Apesar de abrir, não é chave. É o que, Senhor? É uma porta. Até que eu ouvi alguém dizer que Efatá é um portal. Aí a coisa mudou completamente, irmãos, de figura. Porque quando nós falamos de um portal, falamos de porta principal. Falamos de porta que muitas pessoas podem acessar ao mesmo tempo. Não é? Um portal, irmãos, na internet, as pessoas acessam e procuram ali dentro o que precisam. Não é? O portal de um templo ou de um lugar público é a porta principal. E o portal do céu, irmãos, o que é isso? O portal do céu é transcendental. O portal do céu, irmãos, é sobrenatural. O portal do céu, irmãos, os irmãos mais antigos iriam dizer que é um mistério, é uma glória, é um cavote, é um portal. Então, irmãos, lá no Gênesis, quando Deus impeliu Noé a construir a arca, ele colocou nela simplesmente um portal. Todos que iam se salvar iam entrar pela mesma porta. Uma porta apenas. Não é? O portal é muito diferente de janela. Não sei se você consegue me acompanhar, mas o portal é diferente da janela. Mas quando nós entramos pelo portal que Jesus nos abre, ele nos promete, irmãos, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e no versículo 10, ele nos promete dizendo: eu vou vos abrir as janelas do céu e vou derramar uma bênção tal. E algumas versões diz de maior abastança, outras diz, olha, a janela vai ser tão grande que não vai ter lugar suficiente para você guardar aquilo que você vai receber. Não vai ter espaço para você recolher o que Deus vai te dar. Se ele estivesse falando, olha, seja fiel no dízimo, nas ofertas, que eu vou vos abrir a janela do céu. Ele estava falando de uma janela, a janela da prosperidade financeira. Mas ele está falando, olha, eu vou vos abrir as janelas do céu. As janelas, a janela da prosperidade financeira, a janela da prosperidade espiritual, a janela da prosperidade afetiva, a janela da prosperidade ministerial, a janela daquilo que você precisar. Eu vou vos abrir os portais do céu e tudo aquilo que você precisar, eu vou te dar. Eu vou vos abrir as janelas do céu e vou derramar uma bênção muito grande. E se não tiver lugar para guardar, eu sei que você vai ter que dar. Eu sei que você vai ter que trazer aqui na igreja, depositar aqui no altar o alimento que você não consegue consumir, o dinheiro que você realiza todos os sonhos e ele ainda continua sobrando. Os filhos, aleluia, que são herança do Senhor. E eu me lembro, irmãos,
na década de 90, se não me falha a memória, quando a Xuxa ganhou sua filha. Ela disse que a filha dela não era para ela, mas era para o mundo. E naquele momento, irmãos, meu filho de crente, adolescente que eu era, eu falei, que grosseria, que falta de entendimento, que falta de conhecimento, que ignorância, não é? Porque os nossos filhos não são para o mundo, os nossos filhos são para o altar do Senhor. Por isso que eu estou te dizendo, a porta vai se abrir, você vai trazer os seus filhos aqui no altar, e o pastor vai levantar e vai apresentar os filhos para o Senhor, e vai dizer, Satanás tira as mãos dele, porque o Senhor abriu as janelas do céu, derramou uma bênção tal, a Estéreo pôde ser mãe, e hoje eu estou oferecendo essa criança não para o mundo, mas para o Senhor, porque o Senhor abriu os portais do céu. Quem está aqui, irmãos, e vai entrar por essa porta, levante a mão, adore o nome do Senhor Jesus, Ele está aqui. Jerusalém tem 12 portais, tem 12 portas, mas tem uma delas que é principal, que é a porta dourada, a porta de ouro, por onde Jesus ainda vai passar um dia para reinar. Aleluia. E quem me dera ser lá o porteiro, o diácono dessa porta. Quem me dera estar lá, para ele não precisar olhar para a porta e a porta abrir sozinha, para eu estar lá e poder abrir a porta para ele. Porque tudo que ele quer, ele pode fazer só. Mas sabe por que ele não faz? Porque ele quer ver a sua disponibilidade, aleluia, na presença dele. Tudo que ele quer, ele pode realizar sozinho. Porque ele que é, ele é Deus, ele é Senhor. E ele falando, irmãos, é ação. Ele falando é verbo em ação. Ele falando é o verbo agindo. Ele falando é o verbo criando. Ele falando é o verbo executando. E nesta noite, irmãos, Ele está aqui para executar grandes coisas em teu favor. Jacó, caminho de Berseba, quando ele dorme, sonha, ele diz: esse lugar aqui é a porta do céu, no deserto. No deserto, Jacó, irmãos, ele consegue contemplar a porta do céu, no deserto. Engraçado, Deus ele chama um surdo e gago a sós, não é? E agora, Jacó está no deserto, sozinho também, e ele consegue contemplar o portal. Então parece que o portal se abre, não é em meio às multidões, o portal se abre quando nós estamos a sós. Você é adorador de verdade, irmãos, não é aqui, porque aqui a multidão te carrega, aqui os aplausos te conduzem, aqui o glória a Deus. Tem hora que você pensa que entra você, mas quando você está lá no box, no seu banheiro, sozinho, nu, aleluia, você se expressa com a alma, com o coração, aleluia, lá que você negando ar, aleluia, Senhor, eu estou aqui despido da minha vida, da minha vergonha, pronto para te adorar, para te exaltar. Onde estão os adoradores que vão contemplar o portal do céu aberto? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, entre em juízo com ele nesta noite, e adore, 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 entre na atmosfera da adoração, para adorar o nome dele. Eu estou aqui e o portal se abriu. Receba nesta noite, adore o nome do Senhor. O naquela planta, eu faço o mantuí, eu faço o mais, adore, 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 adore. Depois eu tomo o bicho, teu olho e adore. Abre-se. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser aberta,
sei que se você se posicionar, vão existir 52 dias proféticos para Deus abrir o portal. E você vai escolher se você vai passar ou não. Porque Deus é assim. Não é? Ele vai abrir a porta. E se você quiser, você passa. Se você quiser, você passa por ela. Só que esse portal que Deus abre, irmãos, é portal que nos faz ouvir. É portal que nos faz falar. É portal que nos faz mudar. Esse portal, irmãos, que Deus quer abrir para nós em 52 dias, é o portal que vai fazer você entender o que você está fazendo aqui como igreja de Cristo. Que vai fazer você entender que não são as disputas por uma posição melhor. Que não são as disputas pelo ministério, pela cadeia, pelo microfone, pelo instrumento, pela posição. Você vai conseguir entender que esse portal que vai se abrir é um posicionamento diante de Deus, que vai fazer com que as pessoas reconheçam, aleluia, a identidade de Cristo estampada na sua vida. A igreja do Senhor perdeu a identidade. A igreja do Senhor perdeu a característica de igreja. Somos mais amantes de nós mesmos do que do Senhor. Lembra do Narciso, do espelho? Somos assim. O grande eu sou tomou conta de nós outros durante o período que vivemos. Mas o Efatá de Deus vai entrar na sua vida e vai te mostrar o que Paulo viu, que era um miserável, desgraçado, pobre, cego, nu, independente dos portais de Deus para viver. Porque o nosso Jesus vai nos proporcionar. O nosso Jesus, ele vai nos dar. Quando eu olho, irmãos, para o Salmo 24, eu vejo o salmista expressando ali um cântico profético. Não é? Levantai, ó portas das vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E no cântico ele pergunta: quem é este, o Rei da Glória? E ele mesmo responde: o Senhor, o Deus forte, poderoso, o Mashiach, ele é o Rei da Glória. Então ele volta dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre ele, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, ele está aqui. Levantai-vos, ó portas das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos. Levante a tua mão nesta noite, abre a porta do teu coração, deixa o Senhor entrar. Levanta sua mão assim em cima, levanta sua mão, continue glorificando, exaltando o nome do Senhor. Adora o nome dele por um minuto, adora o nome dele, adore. Eu estou entendendo. Glória a Deus que está entendendo. O hálito de Jesus, irmãos, ele é transformador. O hálito dele é vida. Lembra de quando Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, um vento veemente, impetuoso, assopra e traz vida ao exército morto?
Jesus está soprando o seu hálito sobre eles. Lembra? A igreja reunida em Atos capítulo 2, e vem um barulho como de vento. Tipologicamente, Jesus abriu, irmãos, os ouvidos da igreja para ouvir o barulho como de vento, em Atos capítulo 2, versículo 3. Era um barulho igual de vento, mas não era vento, era o poder do Espírito, era a manifestação do Espírito. Os nossos ouvidos muitas vezes estão agravados, de maneira que não conseguimos ouvir. E se não conseguimos ouvir, não conseguimos confessar. Se não conseguimos confessar, não vamos conseguir alcançar o perdão. Sem o perdão, não vamos conseguir libertação. Sem a libertação, não vamos viver frustrados. Vamos ter uma vida derrotada. E no final de tudo, não vamos herdar os céus. É necessário então que hoje o Senhor restaure os seus ouvidos. E depois que você tiver com os seus ouvidos restaurados, pode ter certeza que tudo que está fechado na sua vida vai se abrir. Pode ter certeza que tudo que está embaraçado na sua caminhada vai se desembaraçar. Eu estou muito feliz com tudo que aconteceu aqui hoje. A corda que arrebentou, não sei o que não funcionou. Porque eu sei que se o tardinho colocou o dedo, é porque ele já viu o que Deus vai fazer aqui. O que você chama de impedimento, eu chamo de confirmação. O que você chama de ação do capeta, eu chamo de confirmação de Deus. Ele vai agir, ele vai fazer. Porque até o diabo já viu isso. Até ele já presenciou. Largou todas as suas atividades satânicas, não é? Para parar, para vir atrapalhar aqui. É porque ele já viu que você vai receber. É porque ele já viu que a sua família não vai sair do Efatá da mesma maneira que entrou. É porque ele já viu que o hálito